Bom, outro elemento da narração fundamental, o espaço. O espaço é o local onde ocorrem as ações da personagem, né? Esse espaço ele pode ser real ou pode ser psicológico. Ele é real quando ele remete a elementos reais. Você está no quarto escrevendo, então espaço real, quarto. Ele está na empresa trabalhando, espaço real, empresa, escritório. E psicológico quando é fruto ou da memória, né? Então ele está aqui no quarto, mas ele está lembrando, né, há 2 anos, quando ele estava acampado, por exemplo, lá em Trancoso, né? Pode ser decorrente, né, de uma imaginação momentânea ou até mesmo de um sonho, certo? Quer dizer, ele está lá na cama, no quarto dele, mas no sonho ele está em Paris, por exemplo, certo? Aí então eu teria um espaço psicológico, ok? O espaço ainda, ele pode ser polissêmico, posso ter muitos espaços e posso ter um espaço só. Claro, se for uma crônica, por exemplo, que é uma história bem pequenininha, aí você só tem um espaço, certo? Não impede que eu tenha um espaço psicológico, mas eu vou ter um espaço real apenas. Já no romance, eu tenho vários espaços, é como uma novela, né? Você tem várias personagens que moram em lugares diferentes, e aí eu tenho, né, muitos espaços. No conto, em geral, né, são poucos espaços, a gente teria um espaço só, ok? Aí tem mais um exemplo de publicidade, que depois eu gostaria que você lesse, e vamos dar uma olhadinha agora no tempo, né? Bom, o tempo, ele pode ser real ou psicológico, na verdade ele acompanha, né, o espaço. Então, se eu estou aqui, de repente caio no sono, começo a imaginar que estou em Paris, no Boulevard, tomando um café, né, com uma pessoa lá, sei lá, alguém lá da própria França, um pintor francês, por exemplo. Eu e ele tomando café, né, conversando um pouquinho. Então eu teria um espaço psicológico, um tempo psicológico, que é o tempo relativo à imaginação ou ao sonho, certo? Então se eu tenho espaço psicológico, eu tenho tempo psicológico. Tenho espaço real, tempo real. Quanto à sucessão de fatos, se o tempo vai de forma linear, um fato após o outro, sem paradas, sem voltas, né, aí eu tenho o tempo linear. Porém, né, a gente sabe muito bem que de repente eu estou assistindo, né, lendo uma narrativa ou assistindo a um filme, o filme também é uma narração, e de repente volta para o passado. Aí eu tenho uma inversão temporal. Ou, mais raro, você está no começo ou no meio da narrativa e de repente aparece uma cena que se refere ao final da narrativa. E você percebe isso quando você chega ao final da narrativa. O camarada brinca aí com o tempo, né? Memórias Póstumas e Brás Cubas, por exemplo, né? Começamos com a morte, para depois voltar, né, do início até voltar novamente para a vida adulta. Essas inversões dão, claro, mais riqueza ao texto, e no caso do Machado, o Machado sabe fazer isso muito bem. Então, a questão da inversão, se for para o passado, é o flashback. Se for para o futuro, você colocar uma cena do futuro um pouquinho antes, aí é o flash forward, né? Ele já é mais raro, digamos assim, certo? Tempos verbais, vamos lá, né? Numa narrativa, predomina o pretérito perfeito do indicativo. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma narrativa no presente e até no futuro, certo? Mas o tempo da narração, digamos assim, é o pretérito perfeito. Cantei, falei, chorei, né? O tempo da descrição, né, é o pretérito imperfeito do indicativo. Chorava, falava, cantava, certo? Quanto ao presente, ele pode estar também, né, no lugar do pretérito perfeito. Você pode narrar uma história no presente. Agora, se a história está sendo narrada no passado, no pretérito perfeito, o presente costuma entrar nos diálogos, né, entre as personagens, certo? Então, digamos assim, numa narrativa normal, comum, em que você tem o pretérito perfeito do indicativo, você provavelmente terá o pretérito imperfeito do indicativo, né, no momento da descrição, e o presente indicativo, né, em muitas falas. Vamos aos exemplos, né? Você tem aqui um microconto do Pelarim, que diz assim: colocou na balança todas as suas virtudes e as vendeu a preço de bananas. Colocou, vendeu.
pretérito perfeito, sucessão de fatos, é uma narração. Ele colocou todas as virtudes e vendeu a preço de bananas, fica implícito que as virtudes não valiam nada, né? Ou porque as virtudes realmente eram muito, né, digamos assim, sem muito valor, ou porque a sociedade não dá valor às virtudes humanas, né? Acaba dando valor mais ao, né, din-din. Então, está aí o recado. Presente indicativo. Todo mundo conhece o Legião Urbana, né? Eduardo e Mônica. É uma narrativa, né? Eles se conhecem, se casam, né? Bom, então, um carinha do cursinho do Eduardo que disse: é uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha, com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. Bom, um carinha do cursinho do Eduardo que disse, você vê que o disse aí está no pretérito perfeito, a narrativa é no passado, e aí vem, tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Tem e querer, aí o verbo ter e querer no presente indicativo é o diálogo. Aí volta a narrativa, festa estranha com gente esquisita, aí é frase nominal, sem verbo, não tem oração, e aí entra o diálogo, eu não estou legal, não aguento mais birita. Não estou, não aguento, presente indicativo, né? Novamente o diálogo. Aí volta o narrador e o Mônica riu, eu ri, tu riste, ele riu, quer dizer, pretérito perfeito, e quis, eu quis, tu quiseste, ele quis, novamente pretérito perfeito, saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. Então está aí o emprego do presente indicativo dentro de uma narrativa. Quanto ao imperfeito, eu havia dito que tem a ver aí exatamente com a descrição, né? Vai a um microconto com descrição. Era uma democracia, o noticiário da TV mostrava tudo, mas só o que o dono da emissora queria. Até rima, né? Pois é. Aí é uma reflexão sobre a questão da mídia, né? Você tem uma mídia, você tem um jornal, você tem um canal de TV, você tem um dono, esse dono tem um editor-chefe, esse editor-chefe é o braço direito do dono. E obviamente que esse editor-chefe ele vai selecionar as informações de acordo com a visão de mundo, né, do editor-chefe. Se o editor-chefe é muito conservador, né, notícias que possam, de alguma maneira, questionar o conservadorismo não passam, né, ou tendem a não passar, ou ganhar pouco espaço. Se o dono do jornal já tem uma visão mais liberal, né, então ele vai priorizar notícias que tenham mais a ver com essa cara, né, do jornal, essa coisa mais liberal. É disso que se fala, ok? Bom, esse é do Seabra. Narrador-personagem. Bom, o narrador-personagem, como o próprio nome já diz, ele é personagem, quer dizer, ele conta a história e é personagem. Como ele é personagem, né, digamos que ele é mais tendencioso, ou tende a ser mais parcial, digamos assim, certo? Claro que isso é uma generalização, em literatura é muito complicado você generalizar, porque você tem muita experiência, muito experimento, você tem muito romance aí, né, que sai do padrão. Mas pensando na maioria, né, participa como personagem mais parcial, essas são as características do narrador-personagem, tá? Um bom exemplo vai com o nosso querido João Guimarães Rosa. Né? Aqui você percebe, eu pus em vermelho para destacar, passagens em que o narrador dá uma visão, né, estabelece um juízo de valor em relação àquilo que o cerca. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola, até para fazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada que se jogava no São Francisco, a fim de ir vai abaixo até esbarrar no santuário do Santo Senhor, Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola, eu ia todos os dias, esperava por lá, naquele parado raro que alguém vinha, mas eu gostava, queria novidade quieta para meus olhos. Bom, essas passagens todas aí, né, que na beira do rio tudo pode, lugar de tirar esmola era no porto, parado, raro, né, eu gostava. Nós temos aí, né, a visão, né, o juízo de valor, a opinião
do narrador em relação ao que o cerca, narrador-personagem. Okay? Agora, quanto ao narrador-observador, é aquele que, né, conta a história, mas não participa dela. Narra em terceira pessoa, né? Portanto, ele vai ser, digamos, um pouco, né, mais imparcial, digamos assim. Pelo menos tende a ser, né? Existe em alguns romances a polissemia temporal, né? Muitos tempos ao mesmo tempo. Né? Um livro interessante nesse aspecto é 100 anos de solidão, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel de Literatura, com esse livro, inclusive. Né? Então, claro que existe uma riqueza em determinados romances que extrapola aquilo que a gente está, né, colocando de uma forma bem, né, bem simples, né? Personagem, narrador observador, narrador personagem, tal, tal. Bom, quanto ao narrador observador, vai aí um exemplo. O nosso exemplo é do Fabrício Cursaletti, que saiu na Folha de São Paulo em 25 de março de 2004. O condenado levantou o pé para evitar a poça d'água. Você deve estar pensando, mas pô, qual é a graça aí, né? É muito interessante porque ele vai ser morto, né? Está levantando, né? E ele está preocupado com a poça d'água, de repente vai molhar o pezinho, né, no momento da morte. Ou seja, existe uma vaidade aí que quebra a expectativa do leitor. Né? No momento da morte, você pensar, né, sei lá, num pé molhado é a última coisa que você pensaria, mas é isso que ele pensou. E a criatividade está exatamente nisso. Né? O narrador é terceira pessoa, você vê que ele levantou o pé, né, já pressupõe uma mudança de estado, né, o pé, né, apoiado no chão, ele levanta o pé, passou o tempo, já é narrativa e tem conflito. O conflito para ele é exatamente o molhar do pé.